Bom dia, irmãos. Vamos dar início a mais um culto de domingo, a escola bíblica dominical, no dia do nosso Deus, no dia do nosso Senhor. Então, convido os irmãos a ficarem em pé e nós vamos cantar Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Salvador, para estudar o livro do Senhor. Novamente. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. O povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, no dia do Senhor, movidos pela fé em nosso Salvador, para estudar o livro do Senhor. Senhor. Ainda em pé, vamos cantar Deus está aqui. Isso é tão certo como o ar que nós respiramos, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu lhe canto. Ele está a ouvir porque Ele está no meio de nós. Está aqui na sua casa, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estará. Então, cantemos. Deus está certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe canto, tão certo como eu lhe canto, tão certo como eu lhe canto, Ele está a me ouvir. Novamente. Deus está certo como eu lhe canto, tão certo como eu lhe canto, tão certo como eu lhe canto, Ele está a ouvir. Amém. Eu vou convidar o irmão Danilo a vir aqui e fazer uma oração para nós, por favor, nesta manhã. Tá ligado já? Só tem que ligar o microfone. Bom dia, nosso Senhor Deus. Pelo nome do nosso Salvador Cristo Jesus, nós oramos para que Tu abençoes esta comunhão, este tempo que nós ouvimos Tua Palavra, que nós ouvimos toques do Teu Espírito Santo para o nosso coração, para os nossos corações. Ajuda-nos a receber o que Tu trazes, ajuda-nos a tirar dos nossos corações o que não gostas de Ti, ter para nós termos lá. Ajuda o pastor a pregar como Tua Palavra, como
tuas mãos. Ajuda-nos a ouvir bem. Ouvir e receber no coração e praticar durante a semana, durante a nossa vida, tudo que tu para nós ensinas. Abençoe todos os irmãos e irmãs que não conseguiram estar aqui conosco, que não está no trabalho ou na viagem, está bem, e traz para eles também a palavra de qualquer forma, e também dá alegria para nós fazer o que tu nos ensinas. Amém. Amém. Obrigado, irmão Danilo. Podem sentar. Ainda nesse espírito de louvor, adoração ao nosso Senhor, vamos cantar Rei dos Reis, Majestade, Deus do céu, a viver em mim. Vestido em glória, diante de ti, eu nada digno, salvo em Jesus, agora eu vivo para servir tua majestade, céu e terra louvam a ti. Vestido em glória, diante de ti, eu não sou digno, salvo em Jesus, agora eu vivo para servir tua majestade, tua majestade, tua majestade, vestido em glória. Eu não sou digno, salvo em Jesus, agora eu vivo para servir tua majestade. Gosto muito desse cântico, muito lindo. Irmãos, vamos agora para os nossos avisos da semana. O Danilo vai colocar aqui os nossos cultos semanais, né? De domingo a sábado, começando por hoje, no caso, né? A nossa escola bíblica dominical, o culto da tarde, as congregações ali em Cuba e Vales Mortos. Também o nosso culto de oração na quinta-feira. E no sábado, o nosso clube de crianças descobridores da Bíblia. Só fazer um adendo, né? Mas ontem foi muito maravilhoso, assim, né? Tivemos 6 crianças e a perspectiva é aumentar
Porque ainda tem, por exemplo, a Érica, a Dina, que estão viajando, então deve estar chegando por volta desse final de semana. Eu falei com a irmã Alina e ela, acho que era na quinta que eles iam começar a retornar, né? Então tem a estrada e tal, a viagem já deve estar chegando por esses dias. Então tem também o Daniel, que está viajando com a irmã Mariana e o Felipe. Então a perspectiva, né, é sempre a gente crescer, pelo menos é esse o intuito, é o objetivo, alcançar mesmo as crianças da nossa igreja, mas não só apenas daqui da igreja, expandir esse trabalho para as outras crianças aqui da cidade. O objetivo é alcançar vidas, né? Alcançar vidas dos pequeninos. E aí, então vocês já estão aqui com os cultos semanais. Vamos orar, meus irmãos, por essas pessoas que estão viajando, né? Então, eu citei aqui a irmã Alina, o irmão Ovídio, que estão viajando, retornando para cá. A Mariana e o Daniel também já estão finalizando as férias, então já devem estar retornando por esses dias. E também não vamos esquecer do pastor Elias, nosso pastor. Está viajando lá para o Brasil, foi na terça-feira, depois de... A gente estava conversando, brincando, mas parecia que não era para ele ir, porque era para sair o voo às 5 da tarde, deu um problema mecânico, vai ser instaurado. Segunda coisa, Israel como nação vai ser instaurada de novo, vai ser restaurada essa nação. E essa restauração do reino de Israel vai ser de um salto? Vai ser imediatamente? Né? Então, essas três coisas a gente pode perceber nessa pergunta simples dos discípulos. E nós vimos que, assim, verificamos até e percebemos mesmo estando com Jesus durante 3 anos e meio, vendo os milagres, vendo Jesus pregar e até fazer milagres, até entre os gentios, na cabeça deles ainda estava muito uma questão muito nacionalista, muito, olha, é agora que Deus vai restaurar a nação de Israel, é agora que vai acabar com o Império Romano e agora os israelitas vão, né, florescer de novo como um império, como uma nação nas mãos do filho de Davi, do Rei dos Reis. É agora, Jesus. Então você vê mesmo até um pensamento, digamos assim, nacionalista, né, egoísta, no sentido de que, isso é judeu, então os judeus agora vão comandar, como era nos tempos de Davi, do rei Salomão. E aí Jesus dá uma resposta, digamos assim, né, na lata, quebrando as pernas dos discípulos, dizendo: olha, não compete a vocês saber tempos e épocas que isto irá acontecer. Na verdade, Jesus fala nem que isto irá acontecer. Ele não afirma que isto não irá acontecer. Ele só diz assim: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Dando a entender que existe sim um plano para a nação, mas que não interessa a eles, né? Não é da competência de vocês saber algo que só interessa ao Pai. Esta coisa, isto que virá um dia, compete apenas ao Pai, né? E aí ele ainda completa Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dando a entender que Jesus estava mesmo dizendo: olha, vocês estão achando que vocês vão ser os privilegiados? Se vocês são os exclusivos, né? Vocês estão com esse sentimento egoísta de nação de Israel, esperando algo político, algo terreno, algo, né, material? Não interessa para vocês saberem tempos ou épocas. Mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas.
E aí, isso que vocês achavam que era para cá só, vocês vão expandir para onde? Jerusalém, começando daqui, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, vamos dizer assim, tirem o cavalinho da chuva, que salvação não é apenas para os israelitas. O reino de Deus não é apenas para os judeus, mas vocês vão ser testemunhas a toda criatura, a todos na face dessa terra. Então, isso foi basicamente o que vimos na semana passada. E vimos a maravilha que foi esse evangelho do reino de Deus chegar até nós. Vocês estão mais perto aqui, né, de Jerusalém, Judeia e Samaria. Portugal está mais perto, né? Mas esse evangelho também chegou ao fim do mundo ali para vocês, né? A Amazônia, a Brasil ali, chegou ao outro lado, né? Um continente, digamos assim, mais novo que o velho continente europeu, ali a parte da Ásia menor ali, né? Então, chegou lá o reino do Senhor. E pela graça de Deus, pela incredulidade dos israelitas. Lembra que Jesus falou em João 1? Vim para o que eram os meus, né? Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Não receberam, então, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, né? E foi basicamente esse nosso estudo da semana retrasada. E hoje nós vamos dar mais ênfase a este versículo 8, né? Vamos tentar pelo menos terminar, se o horário nos deixar, a gente terminar esse pequeno parágrafo. Mas o versículo 8, a gente vê mesmo que Jesus disse que os discípulos eram para esperar o poder do Espírito Santo, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A palavra mesmo do grego, da palavra testemunha, no original, no grego em que foi escrito, a palavra lá é marte. É marte. E veio para nós ali mesmo como testemunha, mas a palavra utilizada no grego, se você for ler o original, é marte. Vós sereis meus mártires, né? Dando a entender mesmo a ênfase que Jesus estava dando para os discípulos daquilo que eles deveriam fazer, uma vez que estavam com a palavra divina, né? Os discípulos estiveram com Jesus por volta ali de 3 anos e meio, vendo os milagres, vendo a pregação de Jesus, vendo tudo o que ele ensinava, e ainda tinham, digamos assim, o plus, né? Ainda tinham o pacote plus, porque estavam próximos de Jesus, e Jesus tinha a oportunidade de sentar junto com os 12 e ensinar, né? Digamos assim, particularmente, uma aula particular, free, gratuita, né, irmã Carolina? Então, olha aí, tiveram esse privilégio, a oportunidade de aprender com o mestre. Lembra que Jesus contou ali a parábola do semeador, né? E aí os discípulos, aí você vai ler lá nos evangelhos que os discípulos depois chegaram com Jesus e: Jesus, o que quer dizer aquela parábola? O que significa? Quem é que teve esse privilégio de entender o que Jesus estava querendo dizer? Os discípulos, que aí Jesus disse: então, meus discípulos, né, a semente é a palavra, o semeador, né? Então Jesus foi explicando para eles ali a parte. Então eles tiveram a oportunidade de aprender com o próprio Deus, aprender com o Mestre Jesus. E agora, uma vez que Jesus estava dando a ordem para eles, estava dando uma ordem clara: vós sereis minhas testemunhas. Vós sereis minhas testemunhas. E a gente vê que isso foi muito bem absorvido, foi muito bem entendido pelos discípulos. Abra sua Bíblia rapidamente em
Atos 5, 17. Vai ser uma leitura um pouco extensa. Atos 5, 17. Veja como os discípulos realmente entenderam o que Jesus queria dizer com vós sereis minhas testemunhas. Diz assim, Atos 5, 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, qual é o cenário que estamos aqui? Os discípulos começaram a pregar, depois que foram mesmo tomados pelo poder do Espírito Santo. Então, 3.000 foram convertidos num dia só, numa pregação só de Pedro. Depois, 5.000 foram batizados e ali Jerusalém estava tomado pelo Evangelho, né? E aí levantaram-se então o sumo sacerdote, os saduceus, e aqui fala, tomaram-se de inveja. O que fizeram? Versículo 18, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. 19. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Já pensou? Você é preso. Note, você foi preso. Faz pouco tempo que o Mestre, Jesus, havia sido preso e morto. Crucificado, uma morte terrível, né? E esses discípulos estavam ali mesmo pregando o Evangelho. E foram presos, e veio o anjo e disse, olha, eu estou soltando vocês, mas voltem, vai lá para o templo, né? Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que é que você faria? Você acabou de ser preso, está sendo solto milagrosamente. O que tu faria? Eu vou para casa. Já fui preso aqui, eu quero ser preso de novo. Eu quero apanhar de novo, tá bom. Me espera lá. Né? Eu vou fugir, vou sair daqui de Jerusalém. Já fui preso aqui, vou abrir uma igreja lá em outro lugar, porque aqui já estou sendo preso. Estou me perseguindo, vou sair daqui. Eu vou querer ser preso de novo. Olha o que esses discípulos fizeram. Versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Meus irmãos, o templo era um lugar público, estava ali milhares de pessoas ali, centenas, não vou dizer milhares, mas centenas de pessoas ali indo todo dia, toda hora, né? Eles foram para um lugar público ali, à vista de todos, e pregavam, ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Então, no dia seguinte, enquanto os discípulos estavam pregando, os do sinédrio chegaram, manda chamar os presos lá para a gente interrogar. 22. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram o quê?
Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Já pensou? Isso aqui é um tapa na cara de uma autoridade. Antes importa obedecer a Deus do que ao homem. E aí aproveitaram e ainda emendaram o testemunho. O que eles estavam pregando? Ei, vós crucificastes a Jesus, o Senhor, o Messias. E eles falaram aqui, mas Deus o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Meus irmãos, isso é ser testemunha, meus irmãos. Esse é um exemplo de ser testemunha, de ser mártir. Não interessa quem quer que seja que esteja me proibindo, qualquer ordem, lei, se está indo contra aquilo que a Bíblia me fala, aquilo que a Bíblia me ordena, que eu deveria mesmo falar, clamar, pronunciar a todos, não interessa. Antes importa o quê? Obedecer a Deus do que aos homens. E olha o que aconteceu com eles. Depois que Gamaliel deu, o seu conselho, olha, se essa doutrina for de Deus, Deus vai ser com eles. Mas se não for, vai logo acabar. Então, cuidado para a gente não ir contra o próprio Deus. Deixa, Se for de Deus, vai permanecer. Se não for, vai ser destruído, vai se acabar. Olha o que aconteceu no versículo 40, Atos 5, 40. Chamando os apóstolos, depois desse conselho, então vamos deixá-los então. O que aconteceu? Açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Aí, meus irmãos, aí é versículo 41. Eu oro para eu chegar nesse nível aqui. Versículo 41. E eles, se retiraram do sinédrio. Como? Ai, essa chicotada doeu. A 35ª aqui lascou minha costa. Olha, puxa vida, eu estou arrebentado aqui. Foi assim, meus irmãos, que eles saíram? Eu não vou mais pregar, não. Para ficar apanhando, ficando preso, passando frio, não vou mais pregar, não. Eu não vou mais pregar, não, porque é a lei, Eu não posso pregar porque as autoridades mandaram eu parar de ser testemunha. Eu não posso mais falar o nome de Jesus, então tem que obedecer, Meus irmãos, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Meus irmãos, regozijar por apanhar no nome de Jesus Cristo. Seria essa a minha atitude, a sua atitude? Uma vez que você apanha, é escorraçado por se dizer crente no trabalho, é assim o nosso sentimento? Então, meus irmãos, nós deveríamos ter vergonha da nossa atitude como crentes. Não passamos metade do que esses homens aqui, os primeiros cristãos, passaram. Se a gente for ler lá Hebreus, olha, irmãos foram cerrados no meio, queimados, decapitados, crucificados, por causa daquilo que eles acreditavam, aquilo mesmo que eles tinham fé. E nós não somos capazes de ter uma conduta cristã nesse mundo que nos dá liberdade de falar de Jesus, de Deus para todo mundo. Nós ficamos mesmo tolhidos, com vergonha. Ficamos mesmo com medo de sofrer alguma coisa no trabalho.
Temos vergonha da nossa família. Ah, mas eu vou desagradar o fulano. Ah, mas ele não gosta, então é melhor não falar. Meus irmãos, esses irmãos aqui apanharam. E esse aqui foi só o começo daquilo que eles sofreram. Foi só o cartão de visita daquilo que eles ainda iam passar no seu ministério. Só foi a apresentação daquilo que eles iam sofrer. A gente sabe, não existe nada na Bíblia, mas você dá um Google, faz um Google aí, coloca a morte dos discípulos. E aí tem a tradição, que alguns historiadores falam, que cada um sofreu. Se você for ver, meu irmão, acho que eu confesso, eu não sei se eu iria aguentar não. Né? Um foi colocado no óleo quente, fervido no óleo quente. Né? Uns dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, lá na praça onde está o Vaticano. Paulo decapitado, o outro foi esfolado lá na Índia, né? Foi todo esfolado. Meus irmãos, isso é ser testemunha daquilo que ouviu, daquilo que viu do próprio Deus. A ordem de Cristo Jesus foi bem clara para eles. Vós sereis minhas testemunhas. No original, vós sereis os meus mártires. Era isso que aqueles irmãos iriam ser. Né? Aquela foi a ordem de Jesus. Sofrer por causa do seu nome, por causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, estamos vivendo numa era que a igreja está acovardada, igual um cachorro que acabou de apanhar e está com medo no cantinho. A gente vê esse mundo todo mesmo se levantar, tentando calar a igreja, tentando mudar até a forma de interpretar a Bíblia, com movimentos aí que se dizem evangélicos, estão na televisão, lá no Brasil tem muito na televisão, né? Pregando um evangelho falso de prosperidade, de cura, libertação. Zero evangelho, zero Jesus Cristo. Nós estamos vendo o mundo captando nossos filhos e filhas. A gente está vendo esse mundo acabar com a instituição criada por Deus, chamada família. Papai, mamãe, marido e mulher. A gente está vendo esse mundo querendo normalizar o homossexualismo, as coisas mesmo que é contra a natureza do Criador. E o mundo agora está querendo normalizar, né? Querendo que nós aceitemos isso e, bico calado, é preconceito, é homofobia, né? Estão querendo também esse mundo acabar com a Bíblia, né? Acabar com essa Bíblia. Não, vamos... Chegou ao ponto de dizer, não, a Bíblia tem que ser reescrita com os valores de hoje. Isso aqui é velho, né? Isso aqui é de 2000 anos atrás, pelo menos. Aí. Então, vamos reescrever, vamos colocar uma nova interpretação nela. E muitas vezes nós ficamos acovardados no nosso canto quando ouvimos nossos amigos falando bizarrices, essas coisas erradas ao nosso redor. E ficamos de boca calada porque temos vergonha. Muitas vezes ficamos calados também porque estamos em pecado. E se você realmente é filho de Deus, né, o Espírito Santo te incomoda no sentido de te humilha, né? Eu vou falar o quê? Que se eu estou em pecado, se eu, né? O que eu vou falar? Mas até o principal motivo de estarmos acovardados é porque você não está com o poder do Espírito Santo. Note, eu não falei que você está sem o Espírito Santo, porque todo filho de Deus tem o Espírito Santo em si. Mas o poder é diferente. Esses discípulos só puderam fazer essas maravilhas, dar esse testemunho com essa intrepidez, essa coragem,
essa fúria de mesmo colocar na cara das autoridades: vós crucificastes o Filho de Deus. Porque eles estavam cheios, estavam plenos do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E o que falta hoje na igreja, que é verdadeiramente salvo em Jesus Cristo, é estar também completamente cheia do poder de Deus, cheia do poder do Espírito Santo, para poder falar com intrepidez. E eu falo isso, meus irmãos, eu não estou acusando ninguém, eu falo de experiência própria. Quantas vezes mesmo até na faculdade, ouvindo os papos, as conversas e tal, eu era incapaz de falar alguma coisa porque eu sabia que eu estava vazio. Eu ia falar o quê? Eu não tenho a palavra de Deus na minha vida. Como é que o Espírito Santo vai me usar? Como é que eu vou encher-me de poder do Espírito que está em mim? Como é que eu vou alimentar esse Espírito Santo que está em mim? Se eu não leio a palavra, não oro, estou em pecado, fica covardado, fica no canto. Aí quando vai ver, o Janda é crente, rapaz, nem sabia, olha, porque estava aqui com a gente fazendo as mesmas coisas que nós e tal. Não falava nada, né, Janda? Mas tudo isso é por causa do poder do Espírito Santo que estava atuando na vida dos discípulos, na vida dessa igreja que começou mesmo fazendo obras maravilhosas em Jerusalém, chegando ao ponto de levantar inveja no Sinédrio, e depois teve que ser espalhada, e nós vamos ver isso mais lá para frente. E veja, irmãos, é o poder do Espírito Santo que nos capacita, que nos dá esta intrepidez, esta coragem de falar isso. Veja que Jesus, quando estava aqui, ele falou: olha, vocês vão ser minhas testemunhas. Foi assim que ele disse? Não. Ele primeiro falou o quê? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja a ordem. Primeiro, o poder do Espírito Santo, para depois ser testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê mesmo ali o testemunho de Hebreus 11, vendo os heróis da fé, aqui da Bíblia. Nós lemos também livros que falam de heróis do Coliseu. Né? Tem vários livros. Heróis da fé, a gente pode citar David Livingstone, né? Amy Carmichael, homens e mulheres que deram suas vidas desbravando países fechados, né? Como a China, a Índia. Tem um irmãozinho também que eu esqueci, eu acho que é a Kombi Azul, que levava a Bíblia para a União Soviética, né? Levava a Bíblia, era contrabandista de Bíblias. Irmãos que foram heróis, meus irmãos da fé, enfrentaram poderes, governos, deram suas vidas por isso. Eu desde pequeno eu olhava assim, eu queria ser um deles, sabe? Querendo entregar a minha vida. Mas o que falta? Primeiro precisa ser crente, na verdade, ser um salvo, ter o Espírito Santo em si. E depois precisa ser revestido de poder do Espírito Santo. Né? É esse poder que nos vai, a palavra mesmo poder é o dínamos, é a energia que gera toda essa coragem, toda essa intrepidez, essa vontade mesmo de testemunhar de Cristo Jesus. Não interessa a dificuldade que você tenha, que nós tenhamos, mas o poder do Espírito Santo é essa energia que vai gerar isso em você. E a única forma de você mesmo alimentar esse Espírito Santo que está dentro de você, que vai lhe dar essa energia, é através da palavra de Deus, da sua leitura, através da oração, da comunhão com o Senhor, meus irmãos. Não tem outra maneira. O salmista já falava: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o seu caminho conforme a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
É a palavra de Deus que nos dá todas as instruções, né? A tua palavra é vida, sabedoria. Ela nos capacita para sermos testemunhas de Cristo Jesus. Eu já ouvi, sinceramente, alguns crentes dizendo assim: olha, eu não falo muito de Jesus, eu falo assim, eu não falo porque eu fico com medo às vezes de as pessoas não gostarem, ou então eu tento falar com a minha vida. Eu acho que vocês já ouviram isso, né? Eu tento falar com a minha vida, tendo um bom procedimento no meu trabalho, na escola, faculdade, na minha família, que aí as pessoas vão ver meus testemunhos e aí podem perguntar de mim se eu sou crente ou não. Sinceramente, meus irmãos, eu vou dizer, isso é conversa, sabe? A Bíblia nos chama, a palavra de Deus nos chama para sermos testemunhas. Claro, isso não impede você de ter um bom comportamento, de ter um excelente procedimento no meio dos seus. Mas você foi chamado para testemunhar com a sua boca de Cristo Jesus. O testemunho do seu bom comportamento, da sua vestimenta, do seu falar, do seu modo de falar, né? da sua ética, de ser um bom cidadão, faz parte de tudo isso. É um combo, né? É uma bolsa completa de tudo isso. Mas é importantíssimo você transmitir através da sua palavra: olha, Cristo Jesus é o Salvador, Jesus salva, né? Com a sua boca. Até porque a palavra vem pelo ouvir, né? Eu ouvi a palavra de Cristo, eu troquei agora aqui. A salvação vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Cristo, né? A palavra de Cristo. Existem situações, assim, digamos assim, pontuais. Por exemplo, Pedro diz para a mulher que é casada com um incrédulo, por exemplo: olha, pelo teu bom comportamento, o lar ali é santificado, né? Pelo seu bom comportamento, ganho em silêncio, né? Mas isso não quer dizer que você não fala, mas sim no sentido de a mulher dar um bom testemunho daquilo que ela professa ser. Eu sou salva, como é que eu vou chegar em casa gritando: ei, marido, então... Isso serve para o homem também, né? Como é que, rapaz, tu vai para a igreja e tu chega em casa assim? Como é que pode? Alguma coisa não bate nessa história. Tu é crente ou não é, né? Ou então todos os crentes são assim. Mas o dever de você que é salvo, que é crente, né, é você testemunhar de Jesus Cristo. E você só vai conseguir isso através do poder do Espírito Santo. E aí nós vamos para o versículo 9, né? Diz assim, versículo 9 de Atos 1. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. A gente pode ver que essa parte, né? Depois de Jesus ter transmitido a sua ordem final, sereis minhas testemunhas, o que aconteceu? Foi Jesus elevado às alturas. Note que esse verbo está de uma forma passiva, né? Indicando que Jesus, não foi Jesus que voou, Jesus, né, levitou até o céu, não. Jesus foi elevado às alturas. Quem foi que o elevou às alturas? O Pai. Isso nos mostra que realmente Deus aceitou o ministério de Cristo, o seu sacrifício aqui nessa terra por nós. A obra foi consumada pelo Filho. E agora o Pai recebe o seu Filho à sua direita. Veja Hebreus 12:2. Hebreus 12:2, o livro que o pastor Elias está dando no domingo à tarde. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia. E agora, onde é que ele está? E está assentado à destra do trono de Deus.
Veja novamente Atos, voltando para Atos, capítulo 7, 55 a 56. Atos 7, 55 a 56, o testemunho de Estevão, o primeiro mártir da igreja, né? Diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então Jesus estava onde? À direita do Pai lá no céu. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus, em pé à destra de Deus. Então, irmãos, graças a Deus, esse é um relato, né? A gente pode passar batido ali, mas perceba, Jesus foi elevado pelo Pai, dando a entender que o Pai recebeu agora seu Filho na glória, uma vez que está consumado. A obra foi completamente terminada, a obra foi perfeita, a obra foi completa. E agora Jesus é elevado ao céu junto ao Pai. E diz, versículo 9 de Atos 1, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Sabe, meus irmãos, esses últimos 2 versículos que lemos, a gente vê uma certa, digamos assim, uma certa incongruência da atitude dos discípulos. Veja, versículo 6, Jesus estava aqui ainda na terra, e eles perguntam: Senhor, será agora que o reino de Israel será instaurado? Eles estavam olhando para a terra, para algo material. E agora Jesus está subindo ao céu e ficam contemplando o céu, a ponto de 2 varões, a gente não tem dúvidas de afirmar que são 2 anjos, se colocam ao lado deles e diz: ei, vocês estão olhando o que para o céu? Olha para a terra aqui, o que foi ordenado a vocês? Vocês vão ser minha testemunha, então vão lá. Esse Jesus que acabou de subir, virá da mesma forma. Irmãos, nós crentes temos também essa mesma atitude às vezes. Ou olhamos muito para as coisas materiais, meu trabalho, o meu dinheiro, a minha carreira, a minha casa, minha família, é tudo aqui, né? Eu vou para a igreja, faço ali minha coisinha, mas o meu foco é sempre aqui, as coisas materiais. Ou olhamos muito lá para o céu, e tal, né? Eu queria só o céu, eu já queria morrer, aqui nessa terra aqui não presta nada, não vale nada, eu quero ir para o céu, eu quero abalar, né? Veja, devemos ter um certo equilíbrio. A nossa vida é aqui na terra. Paulo diz: quem não trabalha também não come. Viva a sua vida, mas olhando também para o céu. Como eu posso fazer essas 2 coisas ao mesmo tempo? Obedecendo o Senhor Jesus. Obedecendo. Em Colossenses, Paulo vai dizer: olha, se fostes mesmo, né, salvo, pensai nas coisas do alto, né? Meditai nas coisas do alto, onde Cristo vive, né? Mas também faça aqui a sua vida de forma que glorifique a Ele, né? Tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor. Nós fomos chamados para ser suas testemunhas. Não fomos chamados para sermos crentes que buscam riquezas, que buscam o poder, que buscam sucesso material, né, e tal. Somos chamados sim para viver uma vida santa. Eu posso ter tudo isso, eu posso ter dinheiro sendo crente,
Eu posso ter poder sendo crente. Eu posso ter uma vida de sucesso muito boa sendo crente. Mas toda essa minha vida deve servir o meu Deus. Através do meu poder, através do meu dinheiro, através do meu sucesso, eu devo glorificar o meu Salvador, o meu Redentor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, fazendo o quê? Sendo sua testemunha. E depois, agradando, né? Vivendo uma vida santa, vivendo uma vida conforme condiz com o Evangelho. Que Paulo fala, viver uma vida digna do Evangelho de Cristo, né? Ele está dizendo, vivei, acima de tudo, vivei, né? Então, meus irmãos, cuidado com esse olhar material, né? Estou vendo ali a Raquel, a Ângela, né? Então, uma está saindo da faculdade já está indo para o mercado de trabalho, digamos assim. A Raquel está indo mesmo ainda para a faculdade, começando a sua labuta, né? A sua vida ali mesmo, digamos assim, mais individual, mais sozinha, né? Não esqueça, meninas, você pode viver uma vida dessa, né? Buscar mesmo os estudos, o trabalho, o sucesso. Ninguém, né, vive de fotossíntese. Preciso de dinheiro para comer, preciso de dinheiro para viver, né? Mas o foco da vida não pode ser apenas isso. Como se a vida mesmo fosse só aqui e aqui termina. Veja, interessante, não estava aqui, mas veja, abre em Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12, versículo 1. Diz assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos do quais dirás, não tenho neles prazer. Veja, a hora de trabalhar para o Senhor é agora, enquanto você tem força, né? Aqui está dizendo mocidade. Isso serve tanto, por exemplo, para Raquel, que é a mais nova daqui, mas como também serve, vou chutar aqui, ó, a irmã Carolina Faleiro, talvez seja a mais velha aqui, né? Você tem força para trabalhar para o Senhor? Você ainda tem aquele ânimo, pode andar, pode mesmo caminhar, tem força ainda no braço? É a hora de você trabalhar para o Senhor, senão vai chegar um dia, como a irmã Augusta, que está lá no lar em Serpa, numa cadeira de rodas, triste, chorando, e não, já acabou, não posso fazer, entenda, não posso fazer mais nada para o meu Deus, para o meu Senhor, já não tenho prazer, já não posso fazer mais nada. Aí você vai chegar no céu, vai chegar ao lado de Isaías, que foi cerrado no meio por causa mesmo ali das profecias que Deus dizia para ele. Você vai chegar do lado de Paulo, que perdeu a cabeça. Você vai chegar ao lado de Pedro, que foi crucificado. Meus irmãos, vocês vão estar na presença de Cristo Jesus. O próprio Deus que foi crucificado, foi açoitado, cuspido, batido, tirado a barba, ficou nu, o Criador. Você vai dizer para ele o quê? Qual vai ser a tua desculpa para dizer que eu não trabalhei, eu não tive tempo, estava muito ocupado com o meu trabalho, estava muito ocupado com o meu estudo, estava muito ocupado, não deu tempo. Meus irmãos, essa é a meta de vida que eu tenho, sinceramente. Dizer o que Paulo falou, olha.
eu me gasto, me deixarei gastar em prol das vossas almas. Chegar no final e dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Um homem que fala uma coisa dessa tem que ter muita convicção de que fez tudo aquilo que estava ao seu alcance. Eu posso dizer isso hoje, que eu estou fazendo mesmo aquilo que está ao meu alcance? Você pode dizer isso? Eu digo, meus irmãos, eu não posso hoje dizer. Mas eu, pela misericórdia de Deus, prossigo para o alto, né? Prossigo para o meu alvo, que é Cristo Jesus. Tenhamos em mente isso, meus irmãos. Essa terra aqui é passageira. Estamos aguardando a nossa bendita esperança em Cristo Jesus. Trabalhemos enquanto é dia. Vamos ser testemunhas enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Vai chegar um tempo em que as coisas vão ser mais difíceis. Aproveitemos enquanto estão fáceis. Vamos mesmo agradar o nosso Senhor Jesus, que morreu por nós. Vamos testemunhar dele. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos ler a sua palavra. Vamos orar, vamos ter comunhão com o Senhor. Vamos buscar o nosso Senhor enquanto se pode achar. Vamos invocar enquanto está perto. E, se Deus permitir, um dia estaremos ao seu lado, usufruindo de tudo isso. Sabe, a nossa vida é muito curta, é passageira. A gente visitando ali a irmã Augusta, a gente vê, até o pastor Elias falou, meu irmão, e a gente vê tanto crente arrogante, sabe? Achando que é dono de si, que faz e acontece e tal. A gente vê a irmã Augusta lá, chega essa hora que precisa de pessoas ali para cuidarem. Quem é o homem para que o próprio Deus se lembre dele? Nós somos pó, meu irmão. Nós somos verme. A gente não presta. E Deus nos dá a oportunidade de sermos testemunha deles. Coisas que os anjos anelam, mas não podem. Os anjos querem falar dessas maravilhas e não podem. Deus nos dá esse privilégio, essa oportunidade de trabalharmos para Ele, testemunharmos dele e vamos obedecê-lo, meus irmãos. Essa seja mesmo a minha meta, a tua meta, ser testemunhas e ser mártir de Cristo Jesus, né? Regozijemos nas aflições, vamos regozijar, mesmo sendo testemunhas de Cristo Jesus. Amém? Pai querido, obrigado porque tua palavra nos encoraja, Senhor. Tua palavra mesmo é a verdade. Através dela, Senhor, nós vemos que eu não presto, Senhor. Somos pó, somos verme, mas tu mesmo, através do teu Santo Espírito, pela tua tão grande salvação que nos alcançou, Senhor, nos dá a oportunidade, o privilégio de sermos tuas testemunhas. Nos ajuda, Senhor. Nos dá a vontade mesmo de lermos a tua palavra, de orarmos, de buscarmos, Senhor, de nos encher do teu Santo Espírito. Nos ajuda a não entristecê-lo e assim, Senhor, sendo empoderados mesmo pelo teu Santo Espírito, possamos mesmo abrir a nossa boca e falarmos das tuas maravilhas, falarmos que tu és o Salvador, Senhor. Nos abençoa, nos dê mesmo uma boa semana debaixo da tua graça e nos traga logo mais à tarde para ouvir novamente a tua palavra, aquilo que tu tens a nos dizer. Nos abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vou até a porta para
me despedir dos irmãos. Um bom dia a todos. Deus abençoe.